Oi, eu sou a Bárbara, sou professora de português. Nós estamos trabalhando o módulo de português do Enem. Hoje nós vamos falar sobre período composto, tá? Nessa aula especificamente, vamos falar de período composto por coordenação. Vamos entender o que é isso, né? Explicar os tipos de períodos compostos por coordenação, por coordenação, né? E a gente não vai especificar muito as orações ainda, né? Vamos passar de uma maneira geral e mais pra frente nós vamos trabalhar as orações coordenadas mesmo e as orações subordinadas também, ok? Vamos lá. Antes de chegarmos ao tema de nossa aula, revisemos algumas informações importantes para a compreensão do conteúdo, né? Vamos fazer aqui uma revisão, vamos recapitular, né? Frase, né? Vocês lembram o que é frase? Como a gente define, né, o que é frase? Bom, a frase é todo e qualquer enunciado que contenha em si um sentido, transmita uma mensagem. Então vamos lá. Temos aqui exemplos: fogo, né? Silêncio, bom dia, né? Então olha só, são as frases, elas não precisam ter mais de uma palavra. Você transmitiu uma ideia, né? Olha, nós temos casos aqui de duas que são escritas com uma palavra só, né? São advertências, vamos dizer assim. E bom dia, que é uma saudação, né? Igualmente seria boa noite, boa tarde, né? Oi, tudo bem? Também é uma frase, né? Então, frase é todo e qualquer enunciado que contenha em si um sentido e transmita uma mensagem. Ok. E oração? Vamos entender a diferença. A oração é um enunciado que contém uma ação, um verbo mais precisamente. Então, gente, a diferença entre frase e oração é: a oração precisa ter um verbo, né? A frase não. A frase precisa comunicar apenas, né? Enquanto a oração, se não tiver um verbo, uma ação, não é uma oração. Então nós temos aqui, ó, uma frasezinha também pra gente entender. Corram, uma frase, mas é um verbo, né? É uma palavra só, né? Diferente dessas aqui, que são fogo, silêncio, bom dia, né? A gente não tem ação, não tem nenhum verbo. Mas aqui, olha, corram, é um verbo, corram, né? Corram que a polícia vem aí, tem um filme. Corra que a polícia vem aí. Por exemplo, temos outra. João está à sua espera, né? Aqui nós temos, olha, está, né? Que é o verbo. E quem é o sujeito? É o João que está à espera, né? A espera aqui não entra em verbo, tá, gente? Aqui é uma subjetivação do verbo, tá? Esperar e vira a espera, ok? Fui ao parque com Ana. Bom, aqui nós temos o verbo fui, né? Que já pressupõe um eu aqui, ó. Né? É um eu elíptico, que ele tá guardadinho, ele tá escondido. Mas a gente sabe que ele tá aqui por causa do quê? Por causa da pessoa verbal. Fui, eu fui, né? Fui ao parque com Ana, né? Então o sujeito é eu, né? Então nós temos aqui outra oração, porque nós temos verbo também. Beleza. Agora, período simples. O que é um período simples? É um enunciado de sentido completo que contém apenas uma ação verbal. Então, esses aqui são exemplos de período simples, né? A gente já pode considerar eles como período simples. Além de serem orações, são orações de período simples. Vamos entender outro exemplo. O prédio está pegando fogo, né? Nós temos um verbo. Olha, desculpa, nós não temos um. Nós temos dois verbos, pegando, né? Ó, apesar dos dois verbos, a ação verbal é uma só. E é por isso que é um período simples. Nós temos dois verbos, mas aqui nós temos o que a gente chama de uma locução verbal, gente. É quando a gente tem um verbo auxiliar e um verbo principal, né? O verbo principal aqui no nosso caso
é o pegando, né? Porque faz parte da expressão pegando fogo, certo? O está, ele vem só para ajudar a formar a frase, né? Por isso a gente chama de locução, é mais de um verbo, né? Então, a locução verbal aqui tá valendo como um verbo só. Então, a gente tem um período simples, apesar de termos 2 verbos, ok? E o período composto, né? O período composto é um enunciado de sentido completo que contém mais de uma ação verbal, ou seja, mais de uma oração. Vamos entender. Corram e saiam pela direita. Olha só. A gente tem corram, que é uma ordem, né? E saiam pela direita. Então, não é diferente daqui que a gente tem uma locução verbal, né? Que são 2 verbos que no final das contas tem o sentido de uma coisa só, uma coisa global, né? Aqui nós temos 2 verbos mesmo, tá? E nós temos inclusive esse e aqui, ó, que tá ligando as 2 orações. São 2 orações, ó. Saiam pela direita e corram. São 2 coisas diferentes, né? Afinal de contas, uma coisa é correr, a outra coisa é sair pela direita, certo? Então, aqui nós temos um período composto. Ó, outro exemplo. Corram, né? Olha, um período aqui. Pois o prédio está pegando fogo. Aqui é o outro verbo, né? Então, nós temos 2 orações aqui, formando um período composto. Esse pois aqui, ele está ligando as 2 frases, ok? Beleza. Agora, o que é um período composto por coordenação? No período composto por coordenação, as orações se ligam pelo sentido, mas não existe dependência sintática entre elas. Elas estão, gente, justapostas. O que significa isso? Elas estão uma do ladinho da outra, elas não dependem uma da outra, mas elas completam, né, um sentido, elas fazem sentido juntas. Vamos entender. Fui à escola. Não é uma oração? Fui à escola. Certo? Oração principal. E busquei a minha irmã. São 2 frases que, se a gente ler elas sozinhas, a gente vai entender as 2, né? Busquei a minha irmã. Ah, você não tem informação de onde, você buscou, quando. Beleza, tudo bem, né? Agora, que você tem uma informação completa nessa frase, você tem. Na outra, a mesma coisa. Fui à escola. É isso que basta. Você não precisa explicar, né? Fui à escola. Ponto. Então, beleza. Aqui nós temos, olha, esse termo que é a conjunção que está ligando, né, essas 2 frases, tá? Então, muito importante pra gente entender. Eu sei que essa coisa de oração coordenada, oração subordinada, é uma coisa que pesa, né? A gente aprende lá na 7ª série. Putz, aí aquela coisa assim, tão decoreba, que nunca, parece que nunca vai entrar na nossa cabeça. Mas, gente, é fácil, é muito tranquilo, tá? Na verdade, a maneira como é ensinado é muito pior do que o conteúdo, tá? Não tô falando de professores especificamente, tô falando de material, tô falando de como a coisa é feita para ser ensinada, de uma maneira muito maçante para criança. Criança vai lá entender oração subordinada substantiva reduzida de infinitivo, né? E essa nomenclatura, para que a gente precisa aprender essa nomenclatura enorme quando a gente tem 12, 13 anos? Não faz sentido, né? Mas tudo bem, a gente vai aprender de novo e você vai perceber que não é difícil, tá? Que é muito tranquilo. Então, olha só, 2 orações têm um sentido, cada uma tem o seu sentido particular, elas não codependem, né? Elas não estão dependentes uma da outra, nenhuma está dependente da outra, né? Não existe uma relação de dependência aqui, elas estão apenas justapostas, ok? Por isso, coordenadas. Tá? Elas estão ali se auxiliando, mas elas não são subordinadas, por exemplo, que é quando você é subordinado a alguém, né? É alguém que manda em você. Então, a oração subordinada é diferente por isso, porque o sentido está completamente dependente da outra oração, tá? As orações coordenadas subdividem-se em assindéticas. Não são introduzidas por conjunção. Gente,
Esse nome, é sindético, nunca ouvi falar. Realmente é um nome que a gente, né? Mas vamos pensar numa coisa. Lá na Grécia se chamava, né? Esse nome vem do grego, se chama síndeto. O nome é esse aqui, ó. Síndeto. O síndeto, né? Uma palavra grega que significa laço, união, junção. Então, as assindéticas é as que não têm síndeto, logo elas não têm conjunção. E o que isso significa? Elas não são introduzidas por conjunção, elas são introduzidas por o quê? Por uma vírgula ou por nada. Elas são duas justapostas simplesmente. Mas vamos olhar aqui esse exemplo que tem uma vírgulazinha. Trabalhou, sempre irá trabalhar. Nós temos duas orações, não é verdade? Ó, porque a gente tem um verbo aqui, né? É um período composto porque não é uma locução verbal, né? São dois verbos que não estão assim necessariamente se complementando. Então nós temos trabalhou, ponto. Trabalhou, você não precisa falar mais nada, né? E da outra frase a mesma coisa, sempre irá trabalhar. Tá bom, duas frases que se você ler separadamente você vai entender o sentido, certo? Então, olha, por isso elas são coordenadas e ela é assindética, né? Ela, no total, ela é uma oração coordenada. Então, ela é assindética porque ela não tem nenhuma conjunção, ela tem uma vírgula simplesmente. E as sindéticas são as que têm conjunção, né? Então, bom, esse tipo, ela tem várias subdivisões, tá? A gente vai entender. Então, olha, as sindéticas são introduzidas pelo síndeto ou pela conjunção, mesma coisa. Nós temos o tipo aditiva. Aditiva, pensa aí, adição, né? Matemática, 1 mais 1 igual a 2. Então, a ideia de adição, de acréscimo, principais conjunções usadas nesses casos são nem, não somente e como também. Vamos ver um exemplo. O professor não somente elaborou os exercícios, como também uma extensa prova, tá? Então, olha só, aqui a gente tem o como também, que introduz, né, essa outra parte da frase. O professor, mas você vai falar assim, mas Bárbara, essa frase separada, ela não está fazendo tanto sentido. Vou explicar. Imagine que temos a seguinte frase. O professor elaborou exercícios. Seria uma frase. E a outra? O professor elaborou uma extensa prova. Certo? Certo. Então, quando a gente coloca a conjunção nesse caso, a gente vai aglutinar as duas frases, né? A gente não vai mais ter essas duas frases separadas. O professor elaborou exercícios, o professor elaborou uma extensa prova. A gente vai juntar eles, vai adicionar uma frase a outra, vamos dizer assim, já que é aditiva, né? A gente vai somar essas duas ideias e vai aglutinar elas. E para isso, a conjunção, né? Como também, nós temos também não somente, né? As duas aqui, que são locuções adverbiais, elas vão servir para aglutinar, para fazer se tornar uma frase só. Tudo bem? Adversativa. Adversativa é da ideia de contraste, tá? É oposição. Quando você vai falar, tá falando uma coisa, mas, né, porém. Então, as principais conjunções são essas mesmo que a gente já conhece. Mas, contudo, entretanto, porém, todavia e etc. Exemplo. O professor elaborou um exercício simples, mas a prova foi bastante complexa, né? Então, nós temos duas frases. O professor elaborou um exercício simples, certo? E a prova foi bastante complexa. Olha só como é que as duas frases têm sentido sem precisar uma da outra, não é verdade? Só que aí a gente junta, olha, com um mas. Porque uma coisa se opõe à outra, não é verdade? Se ele elaborou exercício simples, talvez você esperasse que a prova fosse simples também. Mas não, aí chegou a prova e
a prova era difícil, a prova era complexa. Então, nós temos ideias adversativas, né? Então, são ideias contrárias, que vão se opor. Então, o professor elaborou um exercício simples, mas a prova foi bastante complexa. Beleza? Alternativa, né? Vamos pensar aí. Alternativa, a gente pensa que prova de múltipla escolha que você vai fazer no Enem. São várias opções, né? Então, quando a gente vai falar da ideia alternativa, a gente também vai usar essa ideia de mais de uma opção, né? Ó, ideia de alternância, de exclusão. Principais conjunções usadas. Quer, quer, ora, ora, ou. Como assim? Como é que funciona? Vamos lá. Ou o professor elabora exercício, ou o professor elabora o exercício, ou desiste de aplicar a prova. Ok? Aqui, gente, mais uma vez a gente tem uma frase que se aglutinou. Então, as frases originais são: o professor elabora o exercício e o professor desiste de aplicar a prova, certo? São as duas frases que são individuais. Só que pra gente não precisar repetir o professor, a gente corta isso, né? Pra ficar uma frase mais juntinha, pra não ter repetição, porque repetição na escrita não é legal. Então a gente aglutina, tá? Daí fica: ou o professor elabora o exercício, ou desiste de aplicar a prova, né? Alternativas, ou uma coisa ou outra. Você não pode escolher as duas. Conclusiva, né? Conclusiva é a ideia de quê? De conclusão, lógico. A conclusiva é a ideia de dedução, conclusão. Principais conjunções usadas: portanto, pois, logo. Então nós temos: o professor não elaborou a prova, logo não poderá aplicá-la na data planejada. Mais uma vez nós temos uma aglutinação e uma elipse aqui. Vamos falar elipse para vocês gravarem esse nome. Temos uma elipse, né? A palavra o professor foi tirada novamente. Aqui, ó, ela tá oculta na frase, né? Então, aqui, ó, tem o prof, tá? O prof. O prof não poderá aplicá-la na aula na data planejada, tá? Então, nós temos aqui, aplicá-la também é uma elipse, tá, gente? Olha. Seria aplicar a prova. Tá? Então, o professor não poderá aplicar a prova na data planejada. Só que aí, para não repetir, né, a prova que já tem aqui em cima e o professor que já tem aqui também, a gente suprime, a gente faz elipse, tá? Então, aqui, e a gente coloca o quê? Logo aqui, que é o conclusivo, né? O professor não elaborou a prova, logo, a conclusão é qual? Ele não poderá aplicá-la na data planejada, ok? Então, uma coisa tem a ver com a outra, está diretamente relacionada. Se você não faz isso, logo não terá aquilo, ok? Por isso que é conclusiva. E nós temos a explicativa, que o nome também já explica tudo. É para explicar, né? Ideia de explicação, motivo, principais conjunções usadas, pois e porquê. O professor não elaborou a prova porque ficou triste, porque ficou doente, triste, não sei que eu tirei triste. O professor não elaborou a prova porque ficou doente, né? Mais uma vez nós temos uma elipse, né? As duas frases principais são: o professor não elaborou a prova, o professor ficou doente, tá? O prof ficou doente. Então, a gente faz uma elipse para não repetir o professor, né? E coloca o motivo por que ele não aplicou a prova. O motivo é porque ele ficou doente, né? Então, nós temos aqui mais uma vez, duas orações que são independentes, né? Elas não têm uma dependência uma da outra, mas a gente faz uma elipse para ficar, né, reduzido, né, para ficar resumido a ideia. Então, o professor não aplicou a prova, não elaborou a prova porque ficou doente. Bom, é isso.
Nós temos aqui esses exemplos de coordenadas. Aposto que você já achou as coordenadas mais tranquilas do que você tinha achado lá na 7ª série. Aposto, né? E a gente, quando chegar nas subordinadas, também vai ver que não é tão difícil assim, tá bom? Bom, é isso, a gente fica por aqui.